acessibilidade, que completa 4 anos em dezembro. Neste mesmo mês, acaba o prazo para que os prédios de uso público e coletivo sejam adequados para o acesso de deficientes. É o caso de bancos, hotéis e universidades. Exemplos de empresas que já cumprem algumas normas da lei é a Universidade São Judas Tadeu, que emprega atualmente 56 funcionários e recebe um número cada vez maior de alunos deficientes. É o caso da estudante de farmácia Ana Carolina dos Santos. Dentre as outras faculdades que eu visitei antes de escolher a São Judas, essa é uma das mais adaptadas assim, para deficiente. Para estar em dia com a lei, as instituições devem oferecer ao deficiente vagas especiais, como no estacionamento, elevadores adaptados e rampas. Tudo isso de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Caso essas empresas não ofereçam esse tipo de espaço, podem ser multadas e até mesmo lacradas. Apesar da São Judas estar consideravelmente adaptada aos deficientes físicos, com rampas, elevadores e banheiros especiais, ainda falta se adequar às necessidades de outras deficiências, como a do estudante de artes cênicas Gerson de Souza, que começou a perder a visão aos 10 anos. O que complica mais aqui dentro é essa localização, né? Como os espaços são livres, não tem tanto problema, mas encontrar um banheiro, uma escada, um escritório, uma sala que eu precise encontrar, um restaurante aqui dentro, é meio complicado, né? Não tem identificação, a gente fica dependendo das pessoas e de funcionários da faculdade. Roberto Bolognini, coordenador do SOS Direito da Universidade São Judas. O projeto dá dicas e informa a população sobre as normas desta lei e de outros direitos garantidos ao deficiente. Boa noite, professor. Quais são as principais dúvidas de quem procura atendimento? Boa noite. Primeiro, o prazer de participar do jornal aqui da São Judas. Basicamente, a legislação, como foi dito na própria reportagem, está fazendo 4 anos, é uma legislação avançadíssima, que envolve a questão da educação, saúde, acessibilidade, trabalho, mas ainda existe uma resistência muito grande na sua aplicação por conta de não existir no Brasil uma cultura pró-deficiente. Infelizmente, embora exista 24 milhões e meio de pessoas deficientes no Brasil, 14,5% da população, não existe essa cultura pró-deficiente e, por conta dessa situação, pela falta de informação, nem o próprio deficiente sabe e pode e tem meios de exigir as suas prerrogativas. E quais são os principais pontos da lei que são desrespeitados? Sobretudo a questão da acessibilidade da própria locomoção, do próprio transporte. Vou lhe dar um exemplo. Questão de 2 grandes cidades do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo. Poucos são os ônibus e os transportes coletivos adaptados para as pessoas deficientes, embora a lei determine a adaptação. E o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida dos deficientes? É o que eu tenho tentado fazer aqui na universidade, um trabalho acadêmico de informação. Obrigado, professor. E além de tecnologia, o simpósio multidisciplinar também discutiu a filosofia. A repórter Ludmila Piatek conversou com um dos pesquisadores. O trabalho do filósofo alemão Martin Heidegger, um dos maiores pensadores do mundo sobre a questão da ética, foi o tema abordado por Roberto Rocha no simpósio multidisciplinar. Do que trata exatamente o seu estudo? O estudo trata das contribuições do Heidegger à possibilidade dos controles éticos sobre a técnica moderna que são propostos hoje em dia. Basicamente é saber se esses controles são possíveis, são efetivos e quais são os seus limites. E a que conclusão chegou o seu estudo? A conclusão que eu cheguei foi a seguinte: apesar do Heidegger estar na base de vários filósofos que falam da ética, Hannah Arendt, Hans Jonas, eu acho que não existe condições de se elaborar nenhuma ética em cima do texto do Heidegger, a menos que se coloque algo fora do texto. Eu acho que ele levantou a questão, mas não deu nenhuma indicação segura. O bolso de quem sonha em ver de perto seu artista favorito tem ficado comprometido com o valor abusivo de ingressos de shows internacionais. O show da cantora Madonna do Brasil é um exemplo. Bianca Iaconelli, é caro mesmo ver a rainha do pop? É sim, Paloma, muito caro. Custam até R$ 720 os ingressos. O estudante Paulo Basile enfrentou mais de 100 horas de fila para conseguir 2 ingressos de meia entrada para 2 dias de show, mas saiu de lá com apenas 1 no valor inteiro. E não foi só ele que teve problemas com a empresa, não. Boa noite, Paulo. Conta pra gente qual foi o erro da empresa. A Time for Fun alegou que quando eu fui comprar o ingresso sendo o primeiro da fila, o sistema alegou que não tinha minha entrada, ou seja, tinha acabado. Como eu estava com dinheiro só de um ingresso, eu não conseguiria comprar os 2. Então eu tive que comprar um só. Só que 5 minutos depois, misteriosamente, a minha entrada começou a ser liberada.
Eu tive que correr atrás da justiça, correr atrás para conseguir os 2 ingressos. Eles me trocaram. Quais as dicas que você dá para quem quer ver outros shows não passar pelo que você passou? Então, primeiro, muita paciência e não deixar de correr atrás dos direitos, seja no PROCON ou outros órgãos de defesa do consumidor. Obrigada, Paulo. Boa noite. E vão rolar mais shows aqui em São Paulo, como Cyndi Lauper e Rihanna. Para quem não quiser perder, é bom se programar. E para quem gosta de cultura, mas prefere programas mais leves do que o show da Madonna, o Jornal da São Judas indica uma exposição sobre a vida de um dos maiores escritores brasileiros. Para celebrar o centenário da morte do escritor brasileiro Machado de Assis, o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo o homenageia ao receber a exposição Mas Este Capítulo Não é Sério? O local é dividido em capítulos cujos nomes se referem à obra de Machado. Destacam-se a fundação da Academia Brasileira de Letras e manuscritos originais de seus textos. No final, uma biblioteca com 400 livros fica disponível para consulta. A temporada vai até o dia 26 de outubro e o preço do ingresso é R$ 4,00. Estudantes com carteirinha pagam meia entrada e professores da rede pública não pagam. Aos sábados a entrada é gratuita. O museu fica na Praça da Luz Sem Número, no centro da cidade, e está aberto de terça a domingo, das 10 às 17 horas. Qual carreira seguir? É a pergunta que passa pela cabeça da maioria dos vestibulandos nessa época do ano. Michele e Vitor, o que pode ser feito para ajudar os estudantes a fazer essa escolha? Boa noite, Magno. O ideal é pesquisar para descobrir qual profissão combina melhor com cada aluno. Estamos aqui com a psicóloga Patrícia Almeida, que pode nos explicar melhor o que o vestibulando deve fazer para contribuir com a escolha da profissão. Patrícia, o que o aluno pode fazer para ajudar na hora da escolha? É importante que ele entre em contato com o mercado de trabalho, realizando entrevistas com os profissionais para tirar todas as suas dúvidas. E como a orientação vocacional pode contribuir com essa escolha? A orientação promove alguns encontros, onde ele vai refletir, fazer um autoconhecimento e fazer uma escolha mais segura. Obrigada, Patrícia. Michele e Vitor para o Jornal da São Judas. Interdisciplinaridade na pesquisa em Direito. Foi mais um tema discutido no Simpósio da São Judas. Uma das discussões presentes no simpósio foi como a área do direito vem se atualizando nos últimos 40 anos. Entre as áreas discutidas estavam a civil e a penal. Comigo a professora Anid Metman, que participou de uma das mesas redondas. Professora, a senhora acha que a área do direito civil no Brasil está atualizada? Eu acho que justamente você acertou quando você falou nos últimos 40 anos. Porque a partir de então, tanto o civil quanto o penal, eu acho que eles entraram em crise e acho que nesse momento existe um grande desafio para o direito se repensar. E o que pode ser feito para atualizar eles sempre? E o direito tem se repensado e me parece que nesse momento nós temos duas novas vias, que é a justiça restaurativa e a questão da mediação, onde o direito começa a assumir de que ele não é uma bolha solta no ar, mas ele faz parte das transformações da sociedade e ele também, por sua vez, é um detonador de transformações. Inicia-se uma nova temporada de treinamentos para o time de basquete sobre rodas. A preparação é essencial para o bom desempenho dos campeonatos. A equipe Águia de cadeira de rodas retomou o treinamento no ginásio da Universidade São Judas Tadeu para o próximo Campeonato Paulista que acontece neste mês. Atual heptacampeão do torneio, o time treinado pela professora Ana Lúcia Cardoso é o favorito na conquista do 8º título consecutivo na modalidade. Para a disputa do Campeonato Brasileiro que terá início no mês que vem em Belo Horizonte, o Águias conta com a volta de 3 jogadores que foram a Pequim participar das Paralimpíadas, reforços indispensáveis para este campeonato. Qual foi a pior derrota que você já sofreu? Qual foi a vitória que te deu mais orgulho? O ser humano tem o odioso hábito de reclamar a cada obstáculo que aparece. Xinga, grita, chora, adoece e às vezes até de viver esquece. É nessas horas que o esporte mostra como a vida deve ser encarada. Veja os atletas paralímpicos brasileiros, cada um com sua dificuldade, com sua deficiência, mas com esforço, superação e eficiência, alcançam vitórias que enchem de orgulho não só eles próprios, mas uma nação inteira. O Jornal da São Judas termina aqui. Mais informações na nossa próxima edição. Boa noite. Boa noite.